Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Boa Tarde Bahia desta quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023, dia da Proclamação da República. Você que hoje está podendo acompanhar a nossa programação aí no sofá de casa. Seja bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está na tela da Band Bahia, também para você que nos acompanha nas ondas da Rádio Band News FM Salvador nos 99.1 ou pelo aplicativo Band Play ou ainda pelo YouTube da Band News FM. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, como você tem acompanhado. Esse é o Boa Tarde Bahia. Nesta semana, eu, Luiz Felipe Veloso, tenho aqui representado, substituído temporariamente a nossa Maria Lorena Alves e Victor Pinto. Maria Lorena que está apresentando, você estava acompanhando até daqui a pouquinho Maria Lorena no Band Mulher. Victor Pinto que está na saga dele pelo interior da Bahia, acompanhando, trazendo aí muitas informações que serão de grande importância no processo eleitoral que está logo ali. Acontece em 2024. Você não fica por fora de nada acompanhando a programação da Band Bahia e também da Rádio Band News FM. Nesta quarta-feira, o Boa Tarde Bahia tem a grande satisfação de receber o nosso colunista da Rádio Band News FM, o professor Edísio Freire, economista, que sempre encontra uma forma adequada, ajustada para poder falar sobre economia para nós, que não temos a sua altura, a sua formação. Professor, muito boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores aqui, para a gente falar um pouquinho aí sobre um assunto que é muito bacana, falar de dinheiro, falar de finanças, falar de economia, bater um papo, dar dicas nesse dia tão especial que é o dia 15 de novembro, dia da independência, da proclamação. Pois é, o dia da proclamação, e diria mais, viu, professor? É impressionante como o tempo vai passando, a gente vai encontrando a capacitação, através da capacitação e de outras formas, um jeito de ganhar uma graninha a mais. Seja porque a economia às vezes dá uma melhorada, seja porque a gente encontra outras capacitações, outras formações. Mas é impressionante como a gente percebe que sem o aconselhamento certo, não adianta ter dinheiro no bolso ou na conta bancária. Ele vai ruir, ele vai sumir da frente da gente, Exatamente, Luiz. Traz um ponto aí massa para a gente começar esse bate-papo. Às vezes as pessoas têm uma percepção, na minha visão equivocada, de que a solução é ter dinheiro, é ter muito dinheiro. Porque só pode guardar dinheiro, investir quem tem muito dinheiro. Quem tem pouco dinheiro não consegue guardar, não consegue fazer uma poupança. Isso é uma percepção muito equivocada. É óbvio que a gente sabe que quem tem menos recursos vai ter mais dificuldade. Isso a gente vive diariamente, a gente fala de economia aqui muito, e a gente vê a realidade do nosso povo brasileiro. Mas quando você tem um pouco de organização e planejamento, eu conheço várias realidades de pessoas que têm muito pouco e que conseguem construir muito. Assim como eu tenho a realidade de pessoas que ganham muito bem e que vivem eternamente endividadas. Então, é a questão que está aqui, é o mindset, é a percepção, é a maneira de você enxergar as coisas, é você entender que você precisa viver dentro do seu padrão financeiro, porque um pouco de vaidade, um pouco de seguir a linha do que o marketing nos mostra, do que a ostentação nos traz no nosso dia a dia. Perfeito. E a gente acaba perdendo essa noção e aí se desvia um pouco do razoável e se descontrola. É óbvio, eu gostaria de fazer um parêntese aqui para isso, que não está endividado apenas as pessoas que se descontrolam. A gente vem saindo num processo forte de pandemia, onde nós tivemos um dos maiores índices de desemprego que o país já viu nessa época, e é muito claro para mim e para a grande maioria de que você tem pessoas que estão hoje num processo de endividamento porque ainda estão tentando se recuperar de todo esse processo. Perfeito. Ou foram acometidas por fatos que foram inesperados, um problema de saúde na família, ou algum prejuízo que não estava previsto e acabou se enrolando, ficou endividado ali por conta dessa conjuntura. Mas a gente tem aquelas pessoas que acabam se deixando levar pela emoção e consomem mais do que o que gasta. A prova disso é que a maioria, quando você pega a estatística de endividamento no país, o cartão de crédito aparece ali com mais de 80%, 85%. Então, esse é um ponto para a gente refletir, entender o cartão de crédito é o vilão, não é, o porquê, como usar. Então, assim, eu acho que são esses pontos que a gente vai brincar aqui, conversar e ajudar o ouvinte, o telespectador a entender e a se organizar melhor financeiramente para que ele possa ter aí a sua independência financeira. Bom, nessa introdução você já viu que a gente não está aqui para brincadeira, então aproveite, participe, interaja conosco sempre pelo WhatsApp do 987295248. Eu tenho algumas perguntas, professor, que foram sendo feitas pelos nossos ouvintes ao longo da semana na Rádio Band News FM, e uma delas, essa daí o senhor já esperava com certeza, é sobre o 13º salário. O senhor disse assim, bom, nessa hora as pessoas têm o cartão de crédito, elas estão endividadas, e aí a pessoa recebe a primeira parcela do 13º, que não vem com a cobrança dos impostos, portanto,
vem aquela metade livre para quem recebe 50-50, né? 50 Isso. em novembro, 50 em dezembro. E a pergunta que não quer calar. E aí? É o dinheiro para pagar contas ou para ampliar a capacidade de compra no final do ano e começar 2024 com um bem tão sonhado? Maravilha, pergunta excelente, é a pergunta clássica quando a gente chega nessa época do ano. E a gente vai aqui tentar, mais uma vez, trazer de uma forma bem tranquila para os nossos ouvintes. O 13º salário é uma renda complementar. Você tem ali uma 13ª parcela do seu salário ao final de cada ano. E o que fazer com ele? Primeiro, se você tem dívidas, Luiz, é importante você olhar para elas primeiro. Por quê? Porque normalmente dívidas ela vem acompanhada de juros. E juros é aquele dinheiro que você literalmente jogou fora. Jogou fora. Quando me perguntam qual é a melhor taxa de juros para se pagar, é melhor é zero, né? Pois é. Então, se você puder não precisar contratar nenhum crédito para pagar juros, tanto melhor. Se você precisar, vamos ver lá qual é que está mais baixa. Então, quando você tem dívidas, é importante você pegar pelo menos uma parte desse 10º e tentar dedicar a amortizar o que está essas dívidas, porque isso vai lhe gerar um fôlego financeiro muito melhor para 2024. Então, imagine que você tem lá uma dívida, vou dar um exemplo, que eu tenho lá R$2.000 de dívida numa determinada instituição financeira. Recebi aqui R$2.000 de 13º. Vamos imaginar que a conta seja essa. Sim. Pronto, se eu pego esse 13º e eu me livro dessa dívida, poxa, eu só fiz isso, o meu 10º não sobrou, mas em compensação, em 2024 você não tem mais essa dívida. Aquela parcela que você pagava todo mês, ela não vai mais existir. Perfeito. Então você vai poder usar esse dinheiro que você estava pagando uma dívida, ou seja, jogando parte desse dinheiro fora, porque isso é juros, e vai conseguir reorganizar a sua vida financeiramente. Agora, se você não está num cenário de endividamento, aí vale a pena você reservar uma parte desse dinheiro para aquelas despesas que são tradicionais todo ano. Todo início do ano você tem, para quem tem filhos em idade escolar, você tem material escolar, você tem matrícula escolar, né? Para quem tem carro, né, você tem lá a oportunidade de pagar o imposto ali com 20% de desconto, de repente, olha que oportunidade interessante. Então você tem aquelas despesas e a tão tradicional despesa de final de ano. Você comprou um presente, vem sua fatura do cartão em janeiro, você teve a ceia de Natal, você viajou, enfim. Você pode organizar o seu 10º da forma que for mais confortável e mais adequada, sempre tendo em vista essas prioridades. E, não menos importante, se puder deixar um pouquinho para você guardar e poupar, para que você construa um cenário financeiro em 2024 diferente, para que chegue no final do ano e você não fique procurando saber o que é que você vai gastar com o seu 10º. Você possa receber o seu 10º sem ter compromisso nenhum para ele e você fazer o que você quiser. Ir para a praia, viajar, comprar presente, guardar. Então, essa é a melhor forma de você construir isso. Então, um passo de cada vez. Diz, não dá porque a gente ganha pouco. Eu entendo, mas se fizer um esforço, se for para a ponta do lápis, se você fizer a continha direitinho ali, ó, dá para você se organizar e ter uma vida muito mais próspera financeiramente. Tá aí. Você que está ligado na programação da Rádio Band News FM, você que nos acompanha na tela da Band Bahia, no canal 7.1 ou pelo YouTube da Band News FM, esse é o Boa Tarde Bahia que você conhece todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, sempre a partir das 2 da tarde. Você que está estranhando, que voz é essa? Que pessoa é essa que está apresentando o programa? Eu sou Luiz Felipe Veloso, estou aqui acompanhado e muito bem acompanhado pelo professor e economista Edísio Freire. A gente está batendo um papo, a gente está discutindo aqui, encontrando formas de fazer com que a grana que está apertada, ela consiga nos dar algum fôlego para que a gente possa almejar aí, para que a gente possa buscar algo melhor em 2024. E olhe, ainda é novembro. E novembro é mês de Black Friday, professor. Como é que é usar toda essa teoria que o senhor nos apresentou aí e não cair na cilada da Black Friday? Eu comecei o programa dizendo assim: eu posso ter o dinheiro do 13º que, somado ao crédito do cartão de crédito, eu posso ampliar minha capacidade de compra. E a Black Friday me apresentou aquele produto que eu tanto quero. Como eu me comporto? Que maravilha, Luiz. E aí eu vou responder essa pergunta a fala de um consumidor. Eu adoro consumir, tá? Uhum. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma postura bem diferente do que tive há muitos anos atrás. A educação financeira entrou na minha vida justamente por isso. Sempre fui consumidor, adoro shopping. Adoro comprar, adoro. Não tem coisa melhor. O ruim é pagar, mas comprar eu adoro. Então, assim, então é a fala de alguém que sabe o que é consumir. Uhum. O que é que eu faço hoje? Eu organizo minhas despesas de acordo com a minha necessidade. Ótimo. Então, Black Friday é um momento importantíssimo. Eu já comprei muita coisa boa com preço muito mais competitivo naquele momento ali no apagar das luzes da Black Friday. Agora, como é que você faz para você se sair bem nesse processo? Primeiro, se você precisa de algo.
É importante a gente ter em mente, se eu não tenho necessidade, se eu não estou precisando de nada, eu vou comprar para quê? Né? Então, se você vai comprar uma coisa que custa 300 e você tem um desconto e comprou ela por 150, você não economizou 150, você gastou 150. Se você não está precisando daquele item. Perfeito. Então, se eu estou precisando, eu preciso trocar meu computador, eu preciso comprar uma roupa aqui porque eu já não tenho uma roupa para sair, eu preciso. Aí tá legal. Aí você vai esperar o momento da Black e vai chegar ali, você já sabe o que você quer, você já tem noção de quanto custa. Isso é importantíssimo para você não cair numa fraude, porque quando você não sabe o que você quer, você acha que o produto está em promoção, né? E ele custa metade do dobro. Metade do dobro, né? né? Aquela famosa metade do dobro. Então você está achando que está comprando algo em promoção, quando na verdade você está caindo num golpe. Perfeito. Mas quando você sabe o que você quer, você conhece, você já viu aquele computador, aquela roupa que você quer, você sabe qual é a média de preço que ela tem ali, porque você já pesquisou, chegou na Black, você viu ela num preço competitivo, você vai saber se ela está num preço bom ou não. Aí você vai lá e compra. Caso contrário, você só vai aumentar seu endividamento. É aquela coisa que eu sempre falo, eu quero, eu posso e eu preciso. 3 perguntinhas básicas. Eu quero, eu posso e eu preciso. Faz a si mesmo essas 3 perguntinhas. Se uma das 3 perguntas tiver como resposta não, pare e reflita, toma uma água, avalie na varanda, toma um ventinho, reflita, reavalie. E acredite, isso funciona, eu faço comigo. Porque eu sou humano, eu também gosto de comprar, adoro uma promoção, não aguento ver, sabe? Então eu passei a ter esse hábito e isso me ajudou muito. Já deixei de comprar coisas que depois eu vi, meu Deus, por que eu ia comprar aquilo? Né? Isso é um exercício. Não estou aqui incentivando as pessoas a não comprar, e comprar é bom. Agora a gente precisa comprar isso dentro das nossas condições, dentro de um padrão financeiro que nos seja confortável, porque senão, ao longo do tempo, você cria uma linha de endividamento que vai começar a lhe trazer muitas tristezas, e esse é o grande ponto, Luiz. Na hora que você não tem um controle financeiro, que você está ali endividado com cartão de crédito, com o que for, aí você acaba tendo uma série de problemas na sua vida que não são bons. Então é melhor você controlar agora e ter sempre, do que se assanhar demais na compra e acabar não conseguindo se controlar e ter problemas no futuro. É o famoso transformar o sonho em pesadelo, né? Se não for muito vigilante. Exatamente. Professor, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que ela é associada. Eu, há alguns anos, eu não me recordo quanto tempo faz, eu fiz um curso de economia doméstica e uma coisa que se batia muito na tecla era a questão, o nosso hábito, a nossa sanha. Eu acredito que isso tenha chegado com muito mais vigor no final da década de 90, uma prática muito dos Estados Unidos, aquela coisa do leve 5, pague 4, do leve 6, pague 5, e daquela ideia de comprar em atacado. E nesse treinamento, me recordo bem, o instrutor dizia o seguinte: você realmente está em condição de manter dinheiro preso, de imobilizar capital? E se caso, Deus o livre, aconteça uma intercorrência na sua vida, você precisa comprar um medicamento que não estava na programação e você acabe caindo em um parcelamento com juros, se você tivesse aquele dinheiro em mãos, você não estaria livre de pagar esses juros? Então eu gostaria muito de lhe ouvir. Até que ponto comprar, já inclusive que a gente está na moda dos atacados e tudo, né? Exatamente. Até que ponto comprar 60 rolos de papel higiênico no mês para durar 6 meses vale de fato a pena? Exatamente, Luiz. Aí é uma pergunta que você traz aqui que vai me dar aqui espaço para a gente falar mais umas 2 horas. Porque lá. Isso é muito legal, velho. Porque acontece o seguinte, a moda do atacado hoje, a gente tem vários atacados hoje comercializando, você compra produtos em caixas e de fato, se você vai comprar unidade, se você vai comprar um pacote com 10, o custo unitário ali, o custo per capita dele é menor. A questão é, você precisa dos 10, dos 20, dos 30? Pois é. E aí eu vou trazer essa reflexão para a dona de casa que está aqui nos assistindo, que está aqui nos acompanhando, né, nos ouvindo. Na hora que você olha para a sua despensa, você já percebeu que muito do que você compra, que está lá na sua despensa, dura mais de 30 dias, 40 dias, às vezes até mais. Quem nunca perdeu o produto por validade na despensa? Então, de repente, você fazer uma curadoria do que você precisa consumir, fazer uma lista, né? E, de fato, comprar aquilo para o tempo que, de fato, você precise, mesmo que você tenha, porventura, ter que ir uma vez por semana ao mercado ou na feira ou a cada 15 dias, mas isso vai lhe trazer uma economia, uma folga de caixa, vamos chamar assim, muito grande. Primeiro, que você evita desperdiçar. Segundo, que você não vai estar imobilizando o seu dinheiro ali por muito tempo. Agora, é óbvio que isso tem que vir, Luiz, acompanhado de um bom controle financeiro. Não adianta você fazer essa economia e pegar esse dinheiro que sobrou e jogar fora para outra coisa. Então, existe o processo. Primeiro eu economizo, né? Depois eu vou poupar, depois eu vou investir. Então, qual é a diferença de
de economizar e de poupar. Economizar é quando eu tomo uma atitude para comprar algo num valor menor do que eu compraria. Eu economizei um valor ali naquela compra. Se eu pegar esse dinheiro que eu economizei e gastar ele com outra coisa, não adiantou nada. Agora, se eu poupar ele, guardei ele para mim, pronto, eu já vou investir ele, então eu vou começar a construir patrimônio com essa economia que eu fiz. Essa é a lógica. Então, se você organizar a sua lista de compras, não ir ao supermercado acompanhado dos pequenos, porque os pequenos tiram sua concentração, fazem você gastar mais. Não ir ao supermercado com fome, porque isso lhe gera ansiedade. Nossa. E você vai ficar desatento aos preços e às melhores condições. Você vai conseguir, com pequenas atitudes diárias, ter a economia que você não imaginava ter. Então, são pontos importantes aqui dentro desse tema que são legais da gente aplicar no nosso dia a dia para economizar mais e ter, obviamente, uma melhor sobra financeira no caixa. Dicas de ouro que você está acompanhando nesse Boa Tarde Bahia desta quarta-feira, 15 de novembro de 2023. Para quem sintonizou o rádio um pouquinho mais tarde, ou ligou a TV um pouquinho depois, ou clicou lá no link do nosso YouTube. Eu sou Luiz Felipe Veloso, estou acompanhado do professor e economista Edísio Freire. Estamos falando de economia doméstica, estamos falando daquela economia que está na sua casa, está na minha casa, está na casa de todo mundo, que a gente precisa compreender cada vez mais. Como bem disse o professor, mudar o mindset, entender melhor qual a aplicação daquilo que a gente tem no bolso, por menor que seja, e de que forma a gente pode fazer com que isso, se primeiro, que a gente não tenha desperdício, e depois, quem sabe, fazer com que isso se multiplique da melhor forma possível, né, professor? Muitos de nós estamos sendo assediados agora pelas grandes oportunidades dos bancos digitais, né? Era muito... Bom, eu sou da década de 80, eu cheguei a ver com os meus próprios olhos a caderneta de poupança. A caderneta parecia um talão de cheque, né? Onde eram anotados ali, onde era anotada a quantia que você tinha guardado do banco. Quem tinha condição de guardar? Eu vi de alguém, tá? Não era minha, não. E, professor, de lá para cá, a relação com o dinheiro, ela se modificou, né? Ela virtualizou, se a gente pode dizer assim. E com o avanço dos bancos digitais e a presença massiva deles, muitas pessoas têm vêm abrindo mão de ter um banco tradicional e abrindo contas, aceitando esses links que automaticamente abrem essas contas virtuais e oferecem créditos que eu chamaria de mais flexíveis, né? Às vezes você chega no teto do seu banco, o banco digital chega ali com uma ótima oportunidade. Qual o risco disso? Bom, primeiro, o risco de fraude. Não está errado, Luiz, nem quero aqui fazer uma apologia de que os bancos digitais não são ruins. Não, absolutamente. Tem vantagens e desvantagens. Né? Eu opero com banco digital e eu opero com banco tradicional. Sim. Cada um tem o seu perfil. Os bancos digitais vieram para popularizar, melhorou a bancarização depois dos bancos digitais, depois do Pix. Então, isso é muito positivo do ponto de vista financeiro, econômico. Agora, acompanhado a isso, vem as possíveis fraudes. A gente vem aí vivenciando várias situações. Então, a primeira coisa é você entender qual é o banco digital que você está operando. É um banco confiável? É um banco que tem uma boa reputação? Você tem indicação de alguém? Você acompanha? Você leu? Então, esse é o primeiro ponto, para você entender se você está dentro de um sistema bancário que seja confiável. Esse é o ponto. Segundo, evitar clicar em qualquer tipo de link que você receba para qualquer tipo de oferta. Seja para contratar um crédito, seja para investir o seu dinheiro. Porque esses bancos, também os bancos digitais, eles têm as plataformas de investimento, mas eles têm essas plataformas dentro do seu próprio internet bank, que se você tem conta, você vai acessar e os produtos financeiros estarão lá dentro da plataforma disponíveis. Ele não vai lhe mandar isso externo. Perfeito. Quando ele está lhe mandando isso de forma externa, pode sim ser uma fraude. Pode ser uma forma de captar os seus dados para depois invadir uma possível conta bancária sua, invadir o seu celular ou o seu computador, enfim. Então, tenha muito cuidado com esses links que você recebe no WhatsApp, via SMS, via e-mail, que se recebe muito, tá? Não tem nada de errado em você operar com o banco digital, agora você precisa conhecê-lo. Até porque o banco digital, quando a gente fala em investimento, ele é apenas um custodiante. Quem vai validar isso é o emissor do título. Se você vai comprar um CDB, eu estou comprando um CDB do Banco XPTO. É o Banco XPTO responsável por aquele CDB. Uhum. Não importa se eu estou comprando isso no Banco ABCD, no Banco XYZ. O dono do título é o XPTO. Então, ele é o emissor. É ele que eu tenho que entender se é um banco estável, se é um banco que está dando lucro, que está dando resultado lá no seu balanço. É ele que eu tenho que olhar. O banco por onde eu estou comprando é o intermediário financeiro. Se esse banco, vamos imaginar, que por onde eu estou comprando quebre, não tem problema. Meu título está lá, que foi do outro emissor. Eu vou pegar, eu vou mudar de banco e segue o fluxo.
Perfeito. Agora, se o banco emissor quebrar, eu tenho um problema. Por isso que eu tenho que investigar e avaliar todo esse processo. Então, é importante conhecer, entender, ler, acompanhar, para tentar diminuir, não vou dizer eliminar, mas diminuir as possibilidades de fraude. Por falar em fraude, por falar em risco, por falar de preocupação, bom, todos nós que transitamos na nossa cidade, né, em alguns momentos sem agonia, a gente percebe, a gente encontra nos postes aí vários anúncios de pegue R$2.000 e pague 10 parcelas de 250. Crédito no cartão de crédito, dinheiro na hora. Qual o risco disso, professor? Eu fico imaginando. Não, Luiz, mas é no seu cartão de crédito, não há o que dar errado e tal. Mas até que nível, né, o desespero, né, para uma pessoa buscar a forma de encontrar crédito desse jeito? Acho que desse aí eu passo o seguinte, a agiotagem, né? Isso é uma forma digital de fazer agiotagem. Eu já discuti esse tema com algumas pessoas há um bom tempo atrás e se trazia a ideia de que isso era algo regular, que era algo regulamentado. Eu entendo que não. Pelo menos, obviamente eu não sei tudo, mas até hoje eu não vi nenhuma regulamentação do Banco Central regulamentando esse tipo de crédito. Porque isso é um crédito, é uma linha de crédito. Isso é uma forma de você emprestar dinheiro. Quando você empresta dinheiro, você está submetido a um órgão chamado Banco Central. Perfeito. Conselho Monetário Nacional. Então você está submetido àquelas regras, aos impostos que ali estão incidentes e tudo mais. Então, na hora que alguém disponibiliza ali emprestar dinheiro com o cartão de crédito, é seguro para quem está contratando? De fato, até é. Porque você vai chegar lá com o seu cartão, vai passar o cartão, se ele tem limite, a pessoa a qual você passou o cartão vai lhe dar o dinheiro que ela lhe combinou e está tudo certo, segue a vida. Mas isso não é uma operação lícita na minha visão. Eu não conheço se tem, não é de meu conhecimento, feita dessa maneira. Existem formas de você contratar crédito, existe leasing, existe o CDC, existe o consignado, né? E existem outras linhas de você contratar crédito, todas que são listas ali com a instituição financeira cadastrada, regulamentada. Uma pessoa física ou que usa um CNPJ lá marcado no poste, isso já nos remete a alguma coisa fora do normal. É uma linha mais fácil da pessoa acessar, porque se ela fosse tomar um crédito, talvez o CPF dela, lá no serviço de proteção ao crédito, ela não conseguisse, ela vai conseguir ali e vai fazer. Mas é sempre bom ter essa atenção, ter esse cuidado aí. Bom, para quem está sintonizado na Rádio Band News FM, para quem está acompanhando a nossa entrevista aqui pela TV Band Bahia ou pelo YouTube da Band News FM, esse é o Boa Tarde Bahia, ele acontece sempre aqui de segunda a sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, na companhia sempre de Maria Lorena Alves e Victor Pinto, que essa semana estão ausentes, voltam na semana que vem. Eu sigo por aqui, eu sou Luiz Felipe Veloso e sigo por aqui, tocando o barquinho, acompanhando essas entrevistas que são tão instrutivas, né? Hoje nós estamos com o professor e economista Edísio Freire. O senhor citou o Pix na sua fala há pouco. No começo dessa jornada, né, havia muita confusão. Quem aí do outro lado nunca teve uma dificuldade ou tenha transferido, né? Eu já presenciei algumas vezes, feito uma transferência equivocada, né? Existem dicas para que essas pessoas consigam lidar com o Pix? Porque eu tenho ouvido menos reclamações. Eu acho que a nossa população começou a se acostumar mais a lidar com ela, né? Exatamente. Existe sim, há um risco ali no Pix, se você colocou a chave e não prestou atenção no nome da pessoa, aí executou a transferência, então isso acaba, eu não consigo mais cancelar, só se a pessoa que recebeu for lá e cancelar esse Pix. Eu mesmo já recebi o Pix errado, eu não paguei, mas já recebi o Pix errado. Então acontece, tá? Então como é que você pode fazer para se proteger? Primeiro, toda vez que você for fazer um Pix a alguém, pega lá a chave Pix da pessoa e o nome da pessoa do favorecido. Confirma o nome. Na hora que você for emitir lá a sua transferência via Pix, vai aparecer o nome da pessoa antes de você confirmar com sua senha. Você vai ter certeza que está transferindo para a pessoa certa. Faz com calma ali, guarda. O Pix é tão rapidinho, né? 10 segundos para entrar na conta. Então, gasta mais 10 segundos para olhar direitinho para quem você está transferindo. Vai ser tudo tão rápido. Então, é melhor do que você fazer na correria e acabar transferindo para alguém que não é a pessoa correta e você ter dificuldade de reaver esse valor. Então, esse é um ponto. Em relação ao Pix, a gente teve aí um processo muito, muito difícil no início, as pessoas se acostumando ali, né, com aquilo, mas logo caiu na graça do brasileiro, as pessoas se acostumaram. Hoje você vê o ambulante tem um Pix, você chega em todo lugar, o QR Codezinho, né? E QR Codezinho, você chega o cara vendendo ali a balinha dele na sinaleira, ele já tem o Pix. Sim. Então, ou seja, isso já caiu, né, nas graças que as pessoas estão usando, você tem outras modalidades de Pix aí, então a tendência é de fato isso se tornar cada vez mais popular, melhorar o processo de bancarização, que ajudou muito,
E a gente tem que estar sempre atento exatamente a possíveis fraudes dentro desse processo. Esse é o ponto. O Pix foi ruim porque tem fraude. Ok, tem todo o processo. Você tem fraude com cartão de crédito, com sua conta corrente, com seu e-mail. Então é importante a gente se proteger. Por isso que as instituições, o Banco Central definiu o limite noturno, né, para o Pix. Você sabe que você tem um limite ali de R$1.000 a partir das 8 da noite até as 6 da manhã. Então isso tudo faz parte do processo de controle para diminuir o risco de fraude. Então é você se controlar nesse sentido aí. Bom, a gente está chegando próximo do final do Boa Tarde Bahia, mas é claro que eu tenho que falar dessas últimas 3 reuniões do Copom, né, do Comitê de Política Monetária do Brasil, que apresentaram redução na taxa Selic, na taxa geral de juros. O senhor vê isso com bons olhos? Porque, de uma certa forma, a gente percebe, por exemplo, o mercado automobilístico sendo reativado, muito por força, né, da taxa de juros um pouco menor. O senhor não gosta muito de juros, mas levando em conta o atual cenário, o que a gente pode prever para esse final de ano e para 2024? A Selic ela tem 2 efeitos interessantes na economia. O primeiro para quem investe, para o ofertador do dinheiro, e uma outra para o tomador de crédito, quem toma crédito no mercado. A economia, para que ela seja pujante, ela precisa se movimentar, ela precisa produzir. Então, para ela produzir, ela precisa ter crédito. Então, quando você tem uma taxa básica de juros muito alta, você incentiva o investimento por quem tem dinheiro no mercado financeiro e não na economia real. Isso você diminui o processo produtivo. Você vai diminuindo a operação daquela nação, daquele país. Na hora que você diminui a taxa de juros, você torna-se mais barato o crédito. Então, o empresário, diminuiu a taxa de juros, então eu vou pegar esse dinheiro, em vez de eu botar lá no mercado financeiro, eu vou aumentar minha planta industrial aqui para eu produzir mais, que eu sei que meu ganho é maior. E quando ele faz isso, ele gera mais emprego e renda. Perfeito. Ele faz a economia circular. Ele torna a economia mais pujante. Então, eu sou um defensor de que você precisa ter a clareza de aumentar ou diminuir a taxa de juros num determinado momento. Foi necessário aumentar. Nós tivemos a taxa de juros a 2%, né? A menor taxa básica de juros da história. Mas foi necessário subir a taxa por conta de toda a conjuntura da economia, pandemia, guerra da Rússia. Agora não, agora você começa a entrar num status diferente. E por isso que esse processo vem sendo feito dessa forma, com todo cuidado, para também não disparar a inflação, porque a taxa também ajuda a regular o processo inflacionário. Eu só tenho a agradecer, professor, por mais essa aula, professor Edísio Freire, que você acompanha semanalmente aqui na coluna Fazendo as Contas, na Rádio Band News FM, e que você, claro, na TV Band Bahia, sempre está acompanhando as matérias no Band Cidade e em toda a nossa programação. Professor Edísio, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Luiz, muito obrigado a todos os ouvintes, né, e telespectadores aqui da nossa Band, e é muito, muito, muito prazeroso, muito bom estar aqui sempre. Muito obrigado. A satisfação é sempre nossa, professor. Para você que está aí nesse feriadão, trabalhando ou curtindo, fique conosco, continue conosco na programação da Rádio Band News FM. Também aqui na tela da Band Bahia. Um abraço. A gente segue com a programação nacional de um lado e na rádio com o nosso querido Léo Souza na programação e na continuidade do Boa Tarde Bahia. Um forte abraço, ótimo feriado para você.